Recolha de dados, análise de dados e apresentação de resultados. Esse é o modelo do Sampieri. Olá, seja bem-vindo ao canal Ser Mestre e Ser Doutor. O canal que lhe ajuda, lhe apoia a você desenvolver as competências de um doutor e de um mestre plenos. Claro que quem estiver fazendo TCC é bem-vindo para aprender, mas nós estamos pensando principalmente em pessoas das ciências humanas e sociais que fazem investigação qualitativa, quantitativa e mista. Nesta época de vídeos, nós estamos falando de pesquisa de forma um pouco mais geral, depois com foco na investigação, na pesquisa qualitativa. E neste vídeo nós vamos aprofundar mais uma dimensão que muitas pessoas negligenciam, que é a dimensão da gestão do processo de pesquisa. Tanto você orientador, como você orientando, que está assistindo este canal, poderão ser beneficiados, porque essa dimensão de gerir as etapas de uma pesquisa e quais são os melhores processos para tal, é um desafio para todo mundo. Eu tenho mais de 15 anos, quase 20 anos de experiência de orientação em mestrado e doutoramento, a minha própria experiência como aluno de mestrado e doutoramento, tanto nas ciências ditas duras, né, na química, eu vim da química, eu fiz um mestrado em química quântica computacional, como no doutoramento na área já de educação, em didática da química, didática das ciências. Tivemos sempre que desenvolver essas competências de gerir o processo de pesquisa, o processo de investigação. Já perceberam? Eu uso o termo pesquisa e investigação de forma alternada, quase como sinônimos, tá? Porque passei quase 18 anos do meu percurso em Portugal, do meu percurso acadêmico em Portugal, não só como aluno, mas depois como professor e investigador. Sei que é um termo pouco usado, nós usamos pouco aqui no Brasil, atualmente eu estou no Brasil, e é uma alegria, então, partilhar todas essas descobertas, tudo que a gente publicou neste âmbito ao longo desses anos. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta que desenvolvi juntamente com os colegas lá em Portugal sobre justamente uma ferramenta justamente para gerir projetos de pesquisa, tá? Projetos de investigação. Bem, mas sem mais demora, vamos aqui ao que interessa, né? Como elaborar, organizar e gerir uma pesquisa, tá? É muito importante que vocês gastem tempo, esteja você no início do processo, no meio ou no final do processo. É muito importante que você acostume seu cérebro, né, a pensar na elaboração, organização e na gestão geral de um processo de pesquisa. Sim, você está entrando num projeto, você está começando mestrado, por exemplo, ou doutorado, ou está no meio, se sente um pouco perdido, o vídeo de hoje vai te ajudar nisso, ajudar a organizar a casa, né? Como é que eu vou fazer isso? Te ajudando a compreender as etapas do processo de pesquisa, né? Como ter sucesso nessa pesquisa se você não conhece onde está e quanto tempo falta para as próximas tarefas, tá? Conjunto de tarefas, microtarefas vão se juntando cada vez mais, né? Vão se juntando, se enfileirando para transformar isso no projeto final. Muitas vezes, quem é novato principalmente, olha para o que tem que fazer, vislumbra uma montanha enorme, né? O grande Everest para subir, não é? E esquece que é um passo de cada vez que você tem que subir essa montanha. Então, como em tempo útil executar um projeto, né? Um projeto de pesquisa. Seja um projeto que você está fazendo, você que é orientador, já é doutor, já é mestre, e você está fazendo um projeto na universidade, em um grupo de pesquisa, etc. Como gerir para o sucesso em tempo útil? Porque todo projeto quer ser feito em tempo útil,
Mestrado 2 anos, doutorado 3, 4 anos, 5 anos no máximo, não é? Tem que ter começo, meio e fim. E também como interagir com o orientador. Isso tem a ver com outras dimensões que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente pensa na pesquisa, ciências humanas sociais, educação, qualquer área, a tendência é pensar muito nessas dimensões que eu estou aqui apresentando, que são as dimensões mais cognitivas, né? A dimensão teórica, metodológica, a inovação, a técnica, tá? A resolução de problemas, essas dimensões mais emocionais e sociais são colocadas em segundo plano. Entende? Eu lembro, eu já estive dos dois lados, né? Nas chamadas ciências exatas, ciências duras e as ciências softs, né? E eu percebo essa tendência nos dois lados. Nós damos muito ênfase na parte técnica, na parte cognitiva, no conhecimento e tal, e esquecemos a dimensão emocional e social. Por exemplo, a comunicação com o orientador, a gestão do tempo para desenvolver tudo isso, é como se fosse um relógio, não é? Tem todas as suas peças. Eu tive mestrandos e doutorandos geniais, pessoas que saíam da minha sala e diziam assim, poxa vida, eu gostaria que quando eu fui mestrando, doutorando, fosse tão esperto, tão hábil como este aluno quando este rapaz, esta moça aqui sob a minha orientação. E para minha decepção, muito tempo depois, por uma questão de falta de gestão de tempo, confiava muito na inteligência e, e, e acabou-se, ou seja, desistiu e etc. Por quê? Porque esse relógio, eu não sei se você já viu um relógio assim, mecânico, né? Um relógio automático, por exemplo. Por exemplo, tenho um relógio automático que atrás tem um vidro. Né? Eu comprei esse relógio justamente para ver o mecanismo trabalhando, todas as catracas se mexendo, o pêndulo, tudo isso é muito lindo. Então, quando a gente pensa, por que é uma pessoa tão inteligente? Por que eu estou... Isso é uma coisa que é uma coisa meio paralela, mas eu preciso falar isso com você. Por que eu estou tão enganchado no meu trabalho? Né? Porque não é só uma questão de inteligência. Eu costumo dizer que é 50% inteligência cognitiva e 50% inteligência emocional social. Gestão do tempo, comunicação com o orientador. E isso é, é uma dimensão que vai para além daquelas... A gente tem que pensar que das múltiplas inteligências, né? Então, tem a dimensão econômica também, e naturalmente vocês sabem que muitos se resvalam nessa parte, a gente está muito voltado na parte acadêmica aqui neste canal, por exemplo, mas de vez em quando podemos dar dicas, né, de bolsas, de como se manter economicamente. Isso tudo interfere no sucesso, na sua capacidade ou não de terminar toda a sua pesquisa e ter o seu título, por exemplo, que você tanto sonha. Embora que eu sempre ressalto, e já ressaltei e vou ressaltar novamente aqui neste canal, que fazer um mestrado, fazer um doutorado não é ter um diploma de mestrado e ter um diploma de doutorado. Você vai me ouvir repetir esta frase muitas vezes. Fazer um mestrado, fazer um doutorado não é ter um diploma de mestre e um diploma de doutor. É desenvolver as competências de um mestre e desenvolver as competências de um doutor. Claro, as competências de um mestre e do doutor são muito semelhantes. É claro que no doutorado a gente deve se aprofundar mais. Eu tive um professor que foi meu co-orientador, o professor Mike Watts, da Inglaterra, e ele dizia que na graduação a gente lê os livros, no mestrado a gente revisa os livros e no doutorado a gente escreve os livros, né? É engraçado, né? Porque desde o TCC a gente está escrevendo, a escrita acadêmica é algo constante. Mas quando ele diz revisar os livros e escrever os livros a nível de doutorado, é a nível de inovação, tá? No doutorado se espera um pouco mais. Então, eu queria chamar a atenção de vocês neste vídeo para que não desprezem essas outras dimensões. Quando a gente pensa num projeto de pesquisa, né, no seu tempo de doutorado, você precisa pensar
de forma bem ativa nas dimensões emocionais, sociais, de gestão de processo, de organização do tempo, de perceber se você está procrastinando, quais são suas dificuldades e como enfrentá-las, tá bem? Eu costumo perguntar por meus orientandos algumas perguntas chaves nas reuniões e eu vou de vez em quando perguntar para você. Uma pergunta que eu faço: você sabe exatamente qual é o dia que você deve entregar a primeira versão da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado? Já agora eu pergunto para você, né? Vou até mudar aqui de câmera. Você sabe exatamente quando, qual é a data específica? É uma quinta-feira? É uma sexta? Do dia 25 de julho de 2023? Qual é a data exatamente que você deve entregar? Aí alguns alunos dizem, não, professor, eu tenho que terminar em 24 meses, né, o mestrado, por exemplo, eu tenho que entregar no dia 10 de julho. Ok, dia 10 de julho você vai entregar para quem? Vou entregar lá na secretaria da pós-graduação. Opa, e o orientador não vai ler antes para poder corrigir? Opa, então tem que ter uma data antes. Então não é bem dia 10 de julho, é 30 dias antes, é 10 de junho. E aí eles, ok. Então, quando eu terminar, então é 10 de junho, eu vou entregar. Diz, e você não vai fazer uma revisão antes? Você não vai pedir para um colega ler? Você não vai ter o tempo de gaveta, o famoso tempo de gaveta, que é uma outra coisa uma dica sempre que eu dou, não é? Para os meus orientandos. Eu gostaria de influenciar você também, e você que é orientador, influencie seus orientandos, o famoso tempo de gaveta. Nunca escreva um texto que é para entregar amanhã ou daqui a 10 dias e você não tenha tempo de colocar na gaveta para esfriar o texto e você ler friamente o texto, reler o texto. Então, o tempo de gaveta, no mínimo 3 dias, tá? Para você esquecer um pouco o que você escreveu e depois reler o que você escreveu. Então, é muito importante o tempo de gaveta do texto. Então, veja, eu provoquei uma data final, que é a data que geralmente o mestrando, o doutorando ou quem faz TCC pensa que é a data de entregar na secretaria, mas tem uma data no mínimo 30 dias ou mais antes para entregar o orientador e que tem que ter o tempo de gaveta, tem o tempo para outras pessoas lerem. Então, tudo isso é uma dimensão de quê? De planejamento de comunicação com o orientador. Olha, eu vou te entregar 30 dias antes para que o orientador encontre tempo para ler sobre isso. É isso, tá? São grandes desafios que a gente precisa. O vídeo de hoje é para sensibilizar você para essa dimensão da gestão. Gestão do projeto e do processo de pesquisa, tá bem? É muito importante que vocês pensem nisso. Uma pergunta que você deve fazer, você que é orientando, agora mais para os orientandos do que para os orientadores. Eu penso que estou falando para os dois aqui neste canal, tá? Tanto para os orientadores como para os orientandos, para os orientadores meus colegas, os orientandos também. Embora que eu me considere um orientando, eu procuro orientação nos livros, nos artigos novos, né? O que é que os orientadores esperam dos seus orientandos? É muito importante isso. Eu recomendo esse livro, tá? Eu acho que já existe uma tradução. Eu conheci esse livro há muitos anos atrás. How to Get a PhD, como conseguir um doutorado, mas a tradução em português é como fazer um mestrado e fazer um doutorado. E o capítulo 8 e o capítulo 11, capítulo 8 é o que espera os orientadores dos seus orientandos. E o capítulo 11 é o que espera os orientandos dos seus orientadores. Eu recomendo que leiam ambos, seja você orientador ou orientando, tá? Aqui eu só coloquei os tópicos, as sessões, só para chamar a atenção, para quem sabe você gastar algum tempo nisso, tá? É um tempo de amolar o machado. Vocês conhecem essa história do amolar o machado, né? Se vocês não conhecem, comente aí nos comentários que eu prometo contar essa história para vocês do amolar o machado. Então, para cortar lenha, você precisa amolar o machado. Tem uma pequena historinhazinha. Não vou contar a historinha aqui. Se vocês comentarem, eu conto a historinha. Faço um outro vídeo contando a historinha do amolar o machado. Então, o que é que esperam os orientadores?
O amolar o machado aqui é estudar um pouco mais sobre gestão de projetos, sobre esse relacionamento orientador-orientando, que é tão importante, tá? Os orientadores esperam que os seus estudantes sejam independentes, tá? Vocês podem ler isso lá no capítulo 8 do livro do Phillips. Só que essa independência aqui não é independência eu vou fazer sozinho. Orientadores não gostam de orientantes que chegam com surpresas do tipo não muito combinada. Independente não é um orientando cheio de surpresas. E muitas vezes surpresas desavisadas, surpresas que não foram combinadas, independentes no sentido de ter a iniciativa de fazer as tarefas combinadas e andar a segunda linha naquela linha orientada, tá? Então, leia um pouquinho sobre isso, é importante vocês entenderem as expectativas dos vossos orientadores. Os orientadores esperam que os seus alunos produzam um trabalho escrito que vá para além de um mero rascunho. Saibam, agora eu vou falar aqui de coração para coração. O orientador sabe que você escreveu isso na noite anterior, no dia anterior. Ele só pega o texto, ele diz assim, foi escrito de última hora. Sabe? E a gente sente isso, tá? É por isso que é importante ter o tempo de rascunho, ou de gaveta, né? O tempo que você... Antigamente se fazia isso, né? Se datilografava, o texto ficava em papel e literalmente você guardava o texto na gaveta, depois 3 dias depois, no mínimo, né? Abria o texto e relia. E você tinha 2 grandes surpresas. Quando você... E ainda hoje eu tenho. Quando você relê um texto que você escreveu, uau, como ficou bom. Eu realmente sei escrever muito bem. Mas também tem outro, acontece, tá? E acontece sempre. Pode perguntar aos seus orientadores. Quem foi que escreveu esse texto? Está tão ruim, poderia ser muito melhor, não é? Então, é necessário que você... Porque a escrita acadêmica é escrita e reescrita. O ato de escrever na escrita acadêmica é o ato de escrever e reescrever. Entendeu? Então, você precisa se programar. Se você tem uma tarefa para entregar o capítulo 1, para o orientador dar uma lida, quando é que você vai entregar? Então, você vai calcular o tempo de gaveta para você, para dar um colega para ler. Peça para outras pessoas lerem, pessoas que vocês confiam, entende? É gente próxima. Muitas vezes tem gente que tem a sorte, como eu tenho, de ter uma esposa doutora também, e lê o texto e tal, e, poxa vida, vem coisas que você não tinha visto. Porque tem alguns fenômenos aqui cerebrais, né, que acontecem, que muitas vezes você fica pensando que disse, mas você não disse. Né? Estava na sua cabeça, não estava no papel. E outro cérebro acessa aquilo sem os pressupostos que estão no seu cérebro, não entende. Entende? Isso é um dos fenômenos. Tá? Olha, os orientadores esperam ter opiniões regulares, ter reuniões regulares com seus estudantes. É verdade. Eu sei que tem orientadores fujões, tá? Mas eles esperam ter reuniões regulares. O orientando muito sumido, não dá notícia, não tem o que mostrar, fica torcendo que o orientador esqueça dele, etc. Não é bom. Os orientadores, apesar de serem muito ocupados, eles gostam de saber o que é que seus filhos intelectuais, né, estão fazendo, o que é que estão lendo, se tem algum produto para entregar, periodicamente. E eu recomendo aos orientandos terem essas iniciativas, tá? Os orientadores esperam que seus alunos sejam honestos ao falarem da sua evolução. E aqui eu vou olhar de novo para você e dizer, não adianta esconder. Principalmente se o orientador tem 2, 3 anos de experiência, nem precisa de estudo, ele já sabe se você está enrolando. Por favor, não faça isso. É melhor dizer, professor, não consegui ler, não consegui fazer a tal tarefa, tal, que foi combinada, eu prometo, eu estou com dificuldade. Também não fique com desculpas o tempo todo, tá? Seja honesto na sua evolução. Mentira tem perna curta, né? Como se diz. É melhor você ser franco e dizer para o seu orientador qual é o ponto da situação, qual é o ponto da situação. Ser capaz de dizer, olha, eu li isso, foi feito isso não foi feito ainda, isso não foi feito ainda, isso também não. É melhor ser mais honesto sobre
toda a sua evolução. Os orientadores esperam que seus estudantes sigam seus conselhos quando eles são solicitados pelo próprio estudante. Veja, não existe coisa mais frustrante para um orientador do que o orientando pedir uma reunião, pedir conselho. Olha, professor, faço esse questionário isso. Aí você argumenta, orienta, olha, o seu pressuposto teórico é tal, então você deve fazer assim e tal. Ele sai da sala, tropeça numa pedra, encontra alguém no caminho, lê um artigo e ele faz tudo diferente. Ou seja, a pessoa pediu o conselho, o professor deu, discutiu-se, chegou-se à conclusão que era melhor fazer desta maneira do que daquela, usar a escala psicométrica A do que a B, fazer entrevista em vez de aplicar o questionário, e quando ele saiu, ele, por algum motivo, fez uma coisa diferente, ou uma coisa paralela, não tão diferente, mas meio paralela, e etc. Os orientadores esperam que os seus estudantes sigam seus conselhos, principalmente quando esses conselhos são solicitados pelos próprios estudantes, tá bem? Se você está pensando em fazer uma coisa de forma bem teimosa e vai fazer de qualquer jeito, então nem peça a opinião do orientador, tá? Vá lá e faça, por sua responsabilidade e risco, né? Mas é importante trabalhar em equipe, tá? Ninguém faz ciência sozinho. Os orientadores esperam que seus estudantes se sintam entusiasmados pelo trabalho e que sejam capazes de os surpreender e que sejam divertidos. Surpreender aqui não é com coisas diferentes, tá? Surpreender, você pediu para ele ler 3 artigos e fazer um resumo de 3 artigos. Você encontrou um quarto na mesma linha e você leu na mesma linha. Leu os 3 solicitados e leu um quarto. Aí você surpreendeu o orientador. Entende? Você quer surpreender pela negativa, não lê os 3 artigos que combinado. Olha, esses 3 artigos você deve ler, fazer um fichamento e na próxima reunião trazer um resumo. Porque os orientadores, eu vou dizer para vocês, os orientadores inteligentes, e aí falando para os meus colegas orientadores, eles aprendem com seus orientandos. Os poucos prudentes, não vou dizer inteligentes, todos os orientadores são o máximo, são inteligentíssimos, afinal de contas não seriam orientadores, não teriam galgado tudo isso, mas aqueles que são sábios, né, que são espertos, eles aprendem, são humildes o suficiente, aprendem com seus orientandos, tá? Os orientadores esperam que você seja entusiasmado pelo seu trabalho. É importante que você faça o que você gosta de fazer. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho que eu não tolero, não vejo a hora de terminar isso, é um tema que eu não gosto. Bem, aí você tem que ser pragmático, é a minha sugestão. Se você está numa pós-graduação, com uma bolsa, fazendo um trabalho que você odeia, então eu tenho uma filosofia para você. Remédio amargo, toma-se de uma vez. Então feche logo essa sessão da sua vida, tá? Faça o que tem que fazer, faça o melhor possível, seja profissional, porque na vida, mesmo fazendo as coisas que a gente gosta, tem sempre partes que a gente aprecia menos, e essas partes que a gente aprecia menos, a gente tem que fazer também, ok? Então, mas tentem, principalmente quem está no início agora, né? Eu estou falando muito para quem está no meio ou no final, já tem temas escolhidos, já está em evolução, mas quem está no início do processo, tentem se entusiasmar com isso. Eu me lembro que na minha época, para fazer o mestrado, fui falar com o meu futuro orientador, ainda não tinha feito o processo de seleção lá na Universidade Federal de Pernambuco, e ele disse, olha, estou pensando em fazer o processo seletivo e queria fazer o mestrado com você. Quais são os temas de mestrado, quais são as linhas de pesquisa que você tem? Aí ele me apresentou na sala dele 3 ou 4 temas que ele gostaria de orientar, que são coisas que ele já orientava. Eu escolhi um deles, ele falou de cada um deles, esse aqui, então eu vou me especializar nesse tema. E pronto, ele ficou feliz, eu também, né? E bola para adiante. Ainda hoje eu gosto do tema do meu mestrado, tá? Mas mesmo assim, chega um momento que é tanto trabalho, tanta coisa, né? Que a gente tem que fechar o processo, tá? Veja, não é só o orientador que tem expectativa, os orientandos também têm. E isso
É tão importante para os orientadores ouvirem isso, como para você mesmo. Porque se você não tem essa expectativa sobre o seu orientador, é bom que tenha. Por exemplo, os orientandos esperam ser orientados. É óbvio isso, parece óbvio demais. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, você como orientando, você deve esperar ser orientado, tá? É lógico, é óbvio, isso no mundo inteiro acontece isso, né? E isso é bom para nós orientadores ouvir isso, porque essa expectativa existe ou deve existir. Os estudantes esperam que os seus orientadores leiam previamente os seus trabalhos. E aí eu vou fazer um alerta agora, mais como orientador para os orientandos, tá? Vou tentar ser o porta-voz de vocês que são orientadores que estão assistindo esse vídeo. Atenção, orientadores, os orientandos, os orientadores não são máquinas que estão sentadas esperando a caixa de e-mail entrar um e-mail seu com o seu texto para ser lido hoje, para ser entregue amanhã. Entende? Nós damos aulas, nós temos projeto de pesquisa, nós temos outros orientandos, temos partes administrativas, tá? E cada um tem uma quantidade de responsabilidade muito grande. Então, tente trabalhar com o calendário do seu orientador, compreender que ele precisa de uma semana para ler. Ele nunca leu, nunca dei um texto para ele, alguma coisa que ele lesse em menos de uma semana. Então, você já sabe. Se você precisa isso para o dia 30 do mês, esteja com o texto pronto 15 dias antes, porque aquele seu orientador ele vai demorar 15 dias, entende? Para poder ler. E mesmo assim você está cobrando e tal. Claro, orientadores, e eu me esforço para isso, mesmo assim muitas vezes consigo, eu sempre dou feedback, mas muitas vezes com demora, com atrasos, entende? Então os orientandos, atenção vocês, eu sei que existe essa expectativa é plausível e deve ser levada em consideração, mas lembre-se, eles precisam ser agendados o máximo possível, tá? Muitos orientandos abusam dessa para segunda-feira mandou meia-noite do domingo. Esquece, esse texto não vai ser lido, tá bem? É pouco provável que seja lido. Bem, depende, se for um prazo de um congresso e é combinado com o orientador, isso pode acontecer. Eu já li coisas de última hora por culpa do orientando, por culpa minha, e li de última hora e para poder dar feedback às coisas como devem ser. Bem, continuando então sobre as expectativas dos orientandos em relação aos seus orientadores. Os estudantes esperam que seus orientadores sejam amáveis, abertos e compreensíveis. Isso é um recado para os orientadores bem forte. Eu procuro ser amável, aberto e compreensivo com os meus estudantes, tá? Essa é uma dimensão que eu falei desde o início, a dimensão social, humana, de comunicação. E isso, muitas vezes, esse ser aberto, compreensivo, ter uma boa empatia, uma boa comunicação com o orientador, entre o orientador e o orientando, pode ser a pedra de sucesso ou insucesso, literalmente. Tá? Então, atenção, orientadores. Eu sei que muitos orientadores poderiam dizer, eu sou compreensivo, mas aquele orientando some, não diz nada, não faz o que a gente pede, é sempre enrolando, fazendo tudo pelo menor esforço e tal. Claro, um orientando desse vai acabar se autodestruindo ou implodindo o seu próprio projeto, não é? Mas mesmo assim, de forma amável, a gente tem que alertar ele, olha, você está entrando numa rota que você vai obter no final frutos amargos, né? Ou seja, não vai conseguir terminar o trabalho, vai perder a bolsa, etc. E isso pode ser feito de forma amável e aberta, mesmo assim sendo compreensivo com as limitações de cada estudante, tá? Você, estudante e orientando, procure compreender um pouco de como lidar, como se comunicar. Tem orientadores que parecem duros, né, ranzinzas e tal, mas lá no fundo esconde um coração amável e aberto. Bem lá no fundo, procurem bem, tá bem? Que talvez vocês possam encontrar. Ou se concentre nas coisas boas, né? Ele é muito duro e tal, muito exigente, mas ele lê o que rapidamente,
ele quando faz críticas, são críticas bem fundamentadas, críticas construtivas, né? Os estudantes esperam que seus orientadores façam críticas construtivas, né? Senão não é uma coisa pessoal, é uma coisa profissional. A relação orientador-orientando pode ter uma dimensão pessoal, e muitas vezes o tem, tá? Mas isso é uma relação profissional. Essa relação profissional deve ser baseada em algo comum, tanto para o orientador como para o orientando, que é a construção de pesquisa, e de um projeto de pesquisa, e de uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Neste percurso, o orientando desenvolve o quê? Competências de um mestre e competência de um doutor. Os estudantes esperam que seus orientadores tenham bons conhecimentos na área da investigação. Atenção, orientandos, um conselho direto para vocês sobre esse aspecto. Um orientador não é um oráculo que sabe tudo. Né? Ele é orientador de química, ele é orientador da área da educação. Ele sabe tudo de educação? Não sabe, tá? Não sabe, mas naquela área que ele está te orientando, ele costuma ser um especialista. Se você se sente inseguro, você deve combinar com o orientador ou uma co-orientação, se é uma área que ele não domina, ou consultas. Muitas vezes não é um problema de co-orientação. Você pode falar com outros especialistas na área, tá bem? E nós, orientadores, muitas vezes nos metemos em orientação de áreas que não são muito a nossa vontade, a nossa leitura dos últimos anos, as nossas publicações dos últimos anos, e vai implicar para a gente um esforço maior de acompanhar o aluno, de ler as coisas e aprender com ele, né? Das leituras que ele vai trazendo, dos dados que ele vai analisando, e a gente vai criticamente discutindo com o orientando. Tá? Os estudantes esperam que seus orientadores estruturem o acompanhamento de forma a facilitar a troca de ideias. Tá? Então, fazer uma orientação bem estruturada é fundamental. Aqui neste vídeo eu vou aprofundar um pouco mais nessa estruturação. Não só na estruturação desse acompanhamento e da troca de ideias ao longo do projeto, que é esta peça inicial, mas ao longo de todo o processo de investigação. Tá? Os estudantes esperam que os seus orientadores se interessem pela investigação que está a levar a cabo, para lhe abrir novos caminhos de informação. Você quer que seu orientador se interesse por seu trabalho? Procure saber os interesses do seu orientador. Então, se na tua tese, nas tuas questões de investigação, se na tua problemática, nos teus objetivos de pesquisa, não tem linhas que interessem o teu orientador, vai ser mais difícil fazer com que ele se interesse pelo teu trabalho. Tá? É muito importante que vocês percebam isso. Então, negociem bem, principalmente que está no início, né? Se o orientador ele tem interesse na sua investigação, ele vai ter mais gosto de gastar tempo com isso, tá? Mesmo que, o meu tema foi escolhido quase pelo orientador. Isso acontece muitas vezes. O orientando não sabe o que quer pesquisar, o orientador diz, olha, eu tenho esta linha de pesquisa, essa, eu queria fazer uma pesquisa como essa, você quer? Se interessa? Me interessei por isso. E aí você conta já com o interesse da investigação. Porque você tem que lembrar o seguinte, você está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, você vai fazer o seu projeto, você vai embora daquela pós-graduação. O orientador continua lá e vai vir outros depois de você. E para o orientador é interessante dar continuidade a linhas de pesquisa, de coerência, porque ele vai se tornando cada vez um especialista, ele vai aprofundando o seu conhecimento e o seu estudo e as suas pesquisas numa linha, 2, 3 no máximo linhas de pesquisas diferentes. Então, você orientando precisa compreender isso. Então, a tendência do orientador é se interessar por linhas de pesquisas com coerência às coisas que ele já andou fazendo nos últimos anos. Tcharam! Existe o látis do orientador, entendeu? Você quer adivinhar coisas, fala com ele diretamente. Quer surpreendê-lo? Lê um artigo que ele já publicou, né?
e diz, professor, li esse seu artigo aqui, achei interessante, no final do artigo acho que a gente poderia continuar, no final de artigos, das dissertações de mestrado que ele já orientou, tese de doutorado que ele já orientou, tem geralmente sugestões para futuras investigações. Todas as minhas teses e todas as minhas dissertações orientadas, no final eu peço nem que seja 2 parágrafos dizendo sugestões para futuras investigações no segmento deste trabalho. Então lá tem sugestões para novas teses, novas dissertações, né? Novas pesquisas, tá bem? Os estudantes, eu vou tirar aqui, os estudantes esperam que seus orientadores estejam suficientemente empenhados no seu sucesso para os ajudarem a apresentar um bom trabalho no final. Então, para a gente estar empenhados, se é uma coisa que a gente tem interesse, facilita isso, tá? Eu, pelo menos, procuro estar empenhado com os meus orientandos, tá? E com os temas que, para poder ajudá-los, eu chego mesmo a ler artigos que os orientandos encontram para poder pensar junto. Eu acho que atenção orientadores, colegas, né? Eu acho que isso é uma boa postura de nós pensarmos nisso. Bem, o vídeo já vai longo. Bem, o que falamos até agora é uma dimensão super importante daquelas outras que nós estávamos falando desde o início, né? Além a dimensão cognitiva, técnica, né? Nós vamos falar muito disso. Talvez vocês só vão me ouvir falar essa única vez sobre essa dimensão mais relacional com o orientador. A relação orientador-orientando é muito importante que você perceba os meandros de tudo isso, tudo que nós já falamos até agora, né? Que as expectativas do orientador em relação ao orientando e do orientando em relação ao orientador, tá? Então, isso vai para além da técnica de análise, vai para além da amostragem, da estatística, da técnica laboratorial, seja lá o que for que você esteja fazendo, tá? Essa dimensão da gestão do projeto. Bem, agora vamos mergulhar um pouco mais sobre o processo de pesquisa, entende? Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de pesquisa, o que é que nós estamos falando propriamente? Entende? Quais são as etapas de uma pesquisa? Bem, as etapas podem ser várias as etapas, não é? Não é só uma etapa. Aqui eu tenho 7 interrogações. Essas 7 interrogações, elas poderiam ser interpretadas como 7 partes ou 7 etapas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu vou mostrar para vocês que pode ser 3, pode ser 9, pode ser muitas etapas, mais discriminadas ou menos discriminadas. Por exemplo, nesse livro do professor Pardal, que é um professor lá da Universidade de Aveiro, nosso amigo, ele descreve tudo em 7 etapas, tá? Esse é um conselho do que vi no seu livro sobre pesquisa, né? Nunca se inicia um trabalho importante sem antes refletir sobre o que se procura saber e a forma de conseguir, ok? Quem não se prepara para o sucesso está preparando-se para o fracasso. Ou seja, é bom gastar bastante tempo, bastante reflexão, energia, né, nesta fase aqui, que é a fase de preparação do projeto e da antevisão das etapas. Então, olha, você tem aqui um resumo para as ciências humanas e sociais, para os projetos de pesquisa na área da educação, na área da saúde, por exemplo. Você tem a definição do problema, a exploração desse problema, o quadro de referência, também chamado de fundamentação teórica. Nós vamos ver outros modelos já a seguir. Modelo de análise, teoria técnicas de recolha de dados, como é que você vai recolher esses dados, verificação empírica e conclusões. Na opinião do Pardal e Correias, é um livro de 1995, já tem bastantes anos, né? Tem 7 etapas o processo de pesquisa, tá? Mas você também pode encarar isso como três etapas, tá?
uma fase de preparação, essa que nós estamos falando, uma fase de execução do projeto, tá? E uma fase de relatório ou de escrita do projeto, tá? Essa fase de preparação implica pensamento, ideias iniciais, os temas, e depois do tema leitura, as primeiras leituras, o esboço e elaboração de um projeto, tá? Então, essa primeira fase está aqui destrinchada por Souza nas suas minúcias. E todas as outras têm ainda um destrinchamento muito maior. Mas eu poderia resumir tudo isso em 3 etapas, em 3 partes. Depois a parte de execução, tem a ver com a ação, recolha de dados, etc., análise de dados. Depois uma fase de relatório, tem a ver com comunicação, tá? Com a escrita, né, do produto final do seu trabalho, tá bem? Publicação, etc. Ó, no livro do Kivi, ele mostra o seu processo de pesquisa, né, de investigação, em 7 etapas também. A pergunta de partida, etapa 1. Etapa 2, a exploração, tem a ver com as leituras e as entrevistas exploratórias, por exemplo, na concepção dele. Então, você faz algumas entrevistas para explorar essa pergunta de partida. Depois, tem uma setinha que volta para a pergunta de partida, refazendo esta pergunta, tá? Isso é bem interessante, essas setinhas todas, tá? Isso não é um processo linear, faço isso, depois faço aquilo, depois faço aquilo. É um processo dinâmico. Aliás, os outros autores já, como vocês viram, tinham essas setinhas também, né? Depois, uma terceira etapa, a problemática. Você estabelece finalmente essa problemática nessa interação entre a pergunta de partida e a exploração das leituras. Eu chamo isso de movimento pendular, já vou falar isso, que eu vou mostrar o meu próprio modelo para vocês. Quarta etapa, a construção de modelos de análise. Esta construção de modelo de análise tem a ver com os conceitos, tá? Os conceitos teóricos que você vai trabalhar, as dimensões, categorias, subcategorias, indicadores. Muitas vezes, cada área de pesquisa tem um foco, né? Uma nomenclatura diferente para dizer a mesma coisa, tá? É bom ficar ligado nisso. Eu só estou apontando aqui que nessa etapa 4 existe... Aliás, todas essas etapas existe um conjunto de subtarefas. Tá? Depois a observação, na opinião do que vi, e depois a análise das informações, depois as conclusões, seria a etapa 7 nesse modelo. Na minha opinião, esse modelo falta, por exemplo, essa fase de comunicação, de publicação mesmo, tá? Não só de escrita. Embora que esteja subentendido, certamente, que a escrita das conclusões é para ser publicado, naturalmente, tá? Ó, os modelos podem ser cíclicos, né? Aqui tem 8 fases, né? O Vilela, no seu livro de metodologia, fala da definição da área temática ou problemática. Então, a área, a temática, depois o planejamento do problema. Então, você define a área temática. Um outro dia eu faço um vídeo só sobre como formular questões de pesquisa, questões de investigação. Essa é uma parte aqui muito interessante, dá para falar 1h30, 2 horas só sobre isso e 2 meses para você conseguir executar todas as ideias, tá? Aliás, nós já tem aqui no canal um vídeo que eu falo da matriz de coerência interna 1. Lembrando que tem a matriz de coerência interna 2 e a matriz de coerência interna 3. Eu só falei até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode estar assistindo muito mais à frente no tempo e já tenha disponível a matriz de coerência interna 2 e a matriz de coerência interna 3. A matriz de coerência interna 1, uma das dimensões é justamente a definição das questões de investigação. Tem a ver com esses 2 episódios, com esses 3 primeiros, né? Delimitação do problema ou dos objetivos de investigação. Veja, o que o Vilela faz é pega 1, 2 e 3 etapas no processo de investigação só para pensar na problemática, no problema, na definição do problema, das questões de investigação e dos objetivos de investigação, tá? Depois ele vem para uma quarta etapa, que é construir o referencial teórico, tá?
Aqui é um movimento cíclico. Eu quero lembrar que quando a gente constrói o referencial teórico, muitas vezes acaba influenciando no planejamento do problema e na definição do problema, e a gente tem que voltar atrás e refazer coisas. Existe um movimento pendular, vai para lá e volta, tá? Nessa área aqui da construção do referencial teórico, da fundamentação teórica e tal. Depois, estudo em concreto, não é? Que tem a ver com a verificação da problemática, a recolha de dados, a operacionalização, a avaliação e as conclusões. Né? Esse é o roteiro do Vilela. Ele fala lá no livro dele sobre cada uma das suas etapas e ressaltando o que é importante. Lembrando, 8 etapas, tá? Sendo que essas 3 primeiras, e eu acho de forma bem acertada, ele enfatiza a dimensão do problema. Querem ver mais um modelo de pesquisa? Isso aqui tem 10, né? Veja, o Sampieri, é um livro agora de 2006, ele fala de 10 etapas. Define-se tudo isso tem a ver com desenho de pesquisa, tá? Eu vou ler aqui esse texto para vocês que eu achei importante, estou aqui destacando em negrito algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Define-se como o conjunto de procedimentos e orientações a que a observação de um fenômeno ou a condução de uma investigação deve obedecer, tendo em vista o rigor e o valor prático, né, da informação recolhida. Mormente para a testagem das hipóteses inicialmente formuladas para o problema em estudo. Veja, isso estamos falando de literatura da década de 90, início dos anos 2000. A área de pesquisa evoluiu, ela é uma área, metodologia é em si mesmo uma área de pesquisa, tá? Que tem novos avanços, né? Sobre o que funciona bem, o que funciona menos bem em tudo isso, tá? Aqui ele fala de testagem das hipóteses. Por exemplo, quem faz investigação qualitativa não testa hipótese, não usa testagem de hipótese, por exemplo. Mas está válido quando ele fala de rigor e do valor prático, tá? Então, quando a gente pensa no desenho de pesquisa, você tem que escolher junto com o seu orientador quais são as etapas, tá? Então, primeira etapa, ideias de pesquisa. De onde é que vem essas ideias? Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, onde os investigadores vão buscar ideias para pesquisa. Isso é um tema do outro vídeo. Comenta aí, coloca aí nos comentários. Gostaria de que fizesse um vídeo sobre onde encontrar ideias de pesquisa, tá? Eu poderia fazer um vídeo sobre isso também. Problema de pesquisa, depois o marco teórico. Esses 3 que eu destaquei em vermelho, que o Sampieri não destaca em vermelho, coloca tudo em seguida, tem a ver com a metodologia. Por exemplo, tipo de pesquisa. E aí o tipo de pesquisa tem a ver não só com paradigma, com a natureza da pesquisa. Paradigma, hipotético, dedutivo ou interpretativista, para simplificar. Natureza, qualitativa, quantitativa ou mista. Então, isso depende das questões de investigação. Depois tem hipóteses, se você for fazer investigação quantitativa, num paradigma hipotético dedutivo, você vai testar hipóteses e tal, vai definir as variáveis, etc. Modelo de pesquisa, definição da amostra para investigação quantitativa. A investigação qualitativa, nós definimos por critérios não probabilísticos os participantes do estudo. Então, essa parte em vermelho aqui é metodologia, tá? Está aqui esmiuçado no seu... porque o Sampieri está querendo dar ênfase a essa parte metodológica, né? Afinal de contas, um trabalho de pesquisa é o que você faz com os seus dados em diante, no sentido de novidade, de avanço, né? O que você faz antes é procurar as bases, não só para a sua problemática, mas também para a sua metodologia e etc. Recolher dados de forma rigorosa e sistemática, tá? Recolha de dados, análise de dados e apresentação de resultados. Esse é o modelo do Sampieri. Bem, são muitos modelos, tá? Eu só estou mostrando que
existe a necessidade de um trabalho ativo na escolha desses modelos. Não são modelos só lineares, existem modelos cíclicos, com mais detalhes, com menos detalhes, mas todos eles precisam ser encarados, tá? Com determinação por você, pelo seu orientador, para definir esse modelo. Veja, esse outro modelo aqui. Um modelo interessante, tá? Desses autores. Ele parte da revisão da literatura, numa hipótese geral, uma hipótese operacional, aí depois é que ele vem para a metodologia, tá? Recolha de dados, análise de dados e movimentos interativos, escrita de resultados, para chegar à conclusão, e essa conclusão alimenta a literatura. Claro, o seu projeto acaba alimentando a literatura, né? Então, existem muitos modelos. Bem, eu quero apresentar para vocês o meu modelo também. Esse modelo é um modelo geral, em 7 etapas, tá? E que, na minha opinião, é uma síntese de todos esses modelos que eu apresentei para vocês. E tem muitos mais, tá? Se você colocar no Google, né, vai encontrar, então, Research Process em inglês, e vai para aquela parte de imagens, você vai ver muitos esquemas de etapas de pesquisa. Bem, esse aqui é o que eu proponho, 7 etapas, começando com a definição do problema. Essas 7 etapas são mais genéricas possíveis, tá? Tanto para a investigação qualitativa quanto para a investigação quantitativa. Ela é um modelo que não está esmiuçado. Cada uma dessas etapas tem uma lista gigante de tarefas para ser feitas, tá? Definição do problema, o mais geral, que implica em todos os paradigmas e em todas as naturezas de pesquisa, questões de pesquisa ou questões de investigação e objetivos, tá? Hipótese. Por que não hipótese? Porque hipótese, na minha opinião, se você encontrar autores da década de 80, 90, e mesmo dos inícios do ano 2000, você vai encontrar livros de investigação qualitativa querendo que você defina hipótese. Eu acho que hipótese é um termo, é uma questão de linguagem agora, porque os conceitos em si, o pensamento que está por trás, o significado que está por trás não é divergente, tá? Está muito ligado, o termo hipótese está muito ligado a teste hipotético, que é uma ferramenta estatística muito boa, tá? Hipótese experimental, hipótese nula, hipótese zero, essas coisas todas. Mas na investigação qualitativa, por exemplo, nós não costumamos modernamente definir hipóteses, mas sempre definimos questões de investigação, as questões de pesquisa, né? E objetivos. Então, isso é transversal a qualquer paradigma e é transversal a qualquer natureza de investigação. Depois, a revisão da literatura, fundamentação teórica. Existem outros termos que os livros usam, mas esses são os mais comuns, tá? Estou utilizando aqui. O tal movimento pendular existe entre essas duas etapas, não é? Você tem um movimento pendular que sai daqui e entra aqui. Esse movimento pendular tem a ver com como a literatura que você lê influencia as questões formuladas e reformuladas e como as questões influenciam qual é o tipo de literatura, não é? Qual de referencial teórico de leitura que você vai agregar no seu processo. Existe esse movimento pendular aqui e existem vários movimentos pendulares ao longo do processo. Inclusive, na hora de recolha de dados, eu posso perceber que os dados recolhidos não foram suficientes. Então, pode haver um movimento pendular ainda maior entre esta etapa e a reformulação ou adaptação das questões de pesquisa. Pode acontecer? Não é incomum, acontece. A gente procura evitar isso ao máximo, porque isso causa transtorno no nosso cronograma, ok? Isso precisa ser bem esclarecido. Depois, revisão da literatura, desenho de pesquisa, a
famosa metodologia. Aqui eu penso no problema, aqui eu penso nas fundamentações teóricas, aqui eu penso qual é o caminho, metodologia, método é o caminho, o estudo do caminho, do processo, e aí eu penso num desenho para esse caminho, tá? Esse desenho de investigação nas ciências humanas sociais, na educação, na sociologia, na enfermagem, na administração de empresas, ele é feito sob medida, tá? Existem caminhos que muita gente trilha, existe, né? Existem as pistas, mas existe fora de pistas, em caminhos criativos. Tudo isso depende de quê? Esse desenho metodológico depende da questão de investigação. Eu costumo dizer que existem perguntas de investigação que chamam, não é? Quase que apelam um desenho hipotético, dedutivo, quantitativo, experimental ou quase experimental. Então, dependendo da questão de investigação, dos objetivos de investigação, isso vai influenciar o paradigma também. Existe uma ligação nisso também. Tá? Depois vem a recolha de dados e depois vem o processo de análise, escrita de resultados e a publicação. Isso aqui poderia ser uma etapa só, né? Escrita de resultados e publicação. Mas essa dimensão da publicação é tão forte hoje que eu estou dando ênfase nisso. Não dá para fazer o processo de pesquisa sem esse fechamento aqui na publicação. Você não fez a sua dissertação de mestrado, ficou só na repositório de dissertações, é uma publicação, com baixo impacto. Tá? Você tem que publicar em revistas, síntese do teu trabalho, apontando para a dissertação, naturalmente, citando-a, mas o processo de pesquisa, na minha opinião, o processo de investigação só é consumado plenamente quando você publica, quando você submete a pares científicos. Tá? A sua dissertação, a sua tese vai ser submetida a pares científicos, mas as revistas é outro fórum de validação científica. Tá? Cada uma dessas etapas, eu poderia falar meia hora, 1 hora, 2 horas, um curso inteiro sobre o processo de recolher de dados. E aqui nesse canal, se vocês quiserem, podem comentar e eu posso fazer mais vídeos intensificando ou pormenorizando cada uma dessas etapas. Mas pensem assim, em 7 etapas, que começam com a definição do problema ou da problemática e vai terminar na publicação. Essa parte aqui, deixa eu só chamar a atenção, que é a parte de análise de dados, é uma parte muitas vezes subestimada por muitos orientandos. Tá? Eu, há muito tempo atrás, eu li num livro de metodologia que a autora dizia assim, olha, se você recolheu o mesmo tempo de recolha de dados, é o mesmo tempo, pelo menos, de análise. Então, se você passou 6 meses recolhendo dados, no seu cronograma deve aparecer pelo menos 6 meses de análise. Né? Alguns acham que isso é um exagero, outros acham que é pouco, tá? Mas a verdade é que a análise dos dados ela é subestimada em termos de esforço, em termos de tempo que é necessário dedicar à análise dos dados. E a análise de dados está intimamente ligada a esta outra etapa aqui, que é da escrita acadêmica, a escrita dos resultados. Tá? A análise de dados só é completa com esta dupla aqui trabalhando junto. A análise dos dados não é só lá no SPSS ou no software de investigação qualitativa. Aliás, vou falar de software de investigação qualitativa. Eu e alguns colegas somos autores de software de investigação qualitativa, que eu vou falar bastante aqui no canal Ser Mestre e Ser Doutor. Bem, tudo isso tem a ver com o objetivo desse vídeo. Qual é o grande objetivo desse vídeo? Mostrar que você precisa gastar tempo na gestão de todas essas etapas, porque cada uma dessas 7 etapas precisa de tarefas e gerir tarefas em tempo, em horas, que sejam eficazes e eficientes. Foi pensando nisso que, juntamente com a professora Isabel Alarcão, ex-reitora da Universidade de Aveiro, em Portugal, uma pessoa muito conhecida na área de educação no Brasil, em Portugal. Ela tem um livro muito citado no Brasil chamado Escola Reflexiva, a professora Isabel Alarcão, que vocês podem entrar na Wikipédia, vão ver lá um resumo da sua biografia acadêmica. Ela fala do tríptico didático, uma das pioneiras
em Portugal e mesmo no Brasil sobre a didática, né? A construção de um pensamento em didática. Então, a professora Isabel Alarcão é uma pessoa que tem muita experiência. E tanto eu como a minha esposa, a professora Deise Nery de Souza, tivemos o privilégio de conviver, e ainda temos, né? O privilégio de conviver com a professora Isabel Alarcão. E alguns anos atrás nós sugerimos para ela a criação de um software que sistematizasse um modelo que ela usava com os alunos dela. E esse modelo era um modelo em papel. Era um dossiê, era uma pasta em que cada folha da pasta de um dossiê que os alunos preenchiam à mão, estamos falando de algumas décadas atrás, perguntas orientadoras que orientavam o processo de pesquisa. E eu e a minha esposa, então, colocamos uma pitada de tecnologia, né, em parceria, então, aqui com esta empresa, a Pictônio, que é uma empresa de informática de Portugal, e o Centro de Investigação, o centro que ainda hoje nós fazemos parte, temos a alegria de fazer parte, que é o Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, da Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, junto com essa parceria toda, nós então desenvolvemos este aplicativo, que é um software online, que em homenagem à professora Isabel Alarcão, chamado IARS, Isabel Alarcão Research Software. Tá? O Isabel Alarcão Research Software é um software que abarca todo a gestão, não é? O desenvolvimento do projeto e a gestão do processo, projeto e processo de investigação. Vocês podem acessar o IARS e abrir uma conta gratuitamente lá, ia-rs.com, tá? Outro vídeo eu vou falar desse software que nós criamos também, em parceria com outros pesquisadores, também da Universidade de Aveiro, o WebQDA. O QDA é Qualitative Data Analysis, é um software tão bom, ou melhor, na minha opinião, melhor, tá? Igual os filhos. Melhor porque ele é mais simples, tem uma curva de aprendizagem menor, mas faz a mesma coisa do software mais utilizado internacionalmente, chama-se NVivo. Eu fui formador do NVivo na Universidade de Aveiro por mais de 10 anos. E depois, em 2010, tá, nós tivemos a ideia do WebQDA. Tá? Mas hoje nós não vamos falar do WebQDA neste vídeo, não vamos falar do WebQDA, vamos falar do IARS. O IARS, quais são os objetivos do IARS? Ser um organizador conceptual do projeto nas suas fases. Tá? Uma matriz aberta, suscetível de ser utilizada com diferentes abordagens metodológicas. Quando você abre um projeto no IARS, vai ter uma matriz mínima, discutida, claro, uma matriz viável para as ciências humanas e sociais, para a educação, sociologia, enfermagem, administração, mas ela é aberta, você pode acrescentar mais coisas e tirar coisas. Então, ela é aberta, ela é suscetível de ser utilizada por diferentes abordagens metodológicas, seja qualitativa, quantitativa, mistas e etc. Tá? Então, uma estrutura baseada em questões organizadoras, essas questões organizadoras são as tais questões organizadoras do dossiê em papel da professora Isabel Alarcão, tá? Então, está ali embutido anos de experiência e essas perguntas são feitas para estimular o pesquisador ao longo de todo o processo de investigação, desde o projeto, porque o IARS ajuda a fazer o projeto, até o produto final e todas as suas microtarefas, tá? Vamos falar das microtarefas. O IARS pretende ser de simples utilização, tanto é que nós nem temos manual, eu vou mostrar algumas coisas do IARS para vocês, tá? Mas ele é bem intuitivo, simples, tá? Útil na interação orientador-orientando, existe um fórum de discussão onde os orientadores e orientandos podem disponibilizar artigos e partilhar informações num lugar registrado. Eu sei que os orientadores e os orientandos hoje usam muitas tecnologias de celular, WhatsApp, para comunicações rápidas.
Aqui é bom que você tenha um histórico, por exemplo, das versões da tese e fica registrado no sistema para você compreender a evolução de todo o seu orientando. Atenção, orientadores, imagina uma plataforma onde você entra e vê preenchido pelos orientandos a evolução de cada um de forma sistemática, tá? Um organizador sistemático do projeto e dos resultados da investigação. Tudo isso que nós falamos sobre os objetivos do IARS, né, pode ser resumido na estrutura desse software, que é uma estrutura de 4 dimensões. Organização estrutural do projeto, o IARS proporciona isso. Comunicação e interação, o IARS também proporciona isso. Gestão do processo, o IARS tem um sistema de calendário que avisa por e-mail, etc. Já vamos ver isso. E coerência interna e visão sistêmica, que esse é um grande dor de cabeça, tem a ver com a coerência interna. No IARS é possível concretizar a chamada matriz de coerência interna, que nós falamos aqui em outro vídeo. Podemos deixar aqui o link aqui acima para vocês clicarem e poderem ver este vídeo que temos aqui no canal sobre a matriz de coerência interna geral. O IARS proporciona, então, a ligação dessas 4 dimensões. Essas 4 dimensões são a fundamentação teórica do IARS, tá? Organização estrutural do projeto, comunicação e interação, gestão do processo de pesquisa, coerência interna e visão sistêmica. Você vê o começo, o meio e o fim do seu projeto dentro do sistema, tá? Ou seja, dentro do sistema e dentro todo o processo de investigação. Eu agora vou falar um pouco mais sobre o IARS. É muito simples, basta clicar ia-rs.com e eu vou então e abrir uma conta lá. Eu vou então agora passar a explicar para vocês. No site vocês vão encontrar artigos publicados sobre validações com orientadores e orientandos que utilizaram então o IARS. Então é uma ferramenta já utilizada por muitas. Então o IARS é uma ferramenta utilizada por muitos professores e orientadores no mundo, tá? Em Portugal, aqui no Brasil, na Espanha. E vocês podem ver então nesses artigos disponíveis dentro do próprio site, tá? Do IARS, esse material, tá? Ok? Bem, agora vamos falar um pouco sobre o IARS, tá? Essa ferramenta nós criamos há alguns anos atrás, que está disponível para que vocês possam utilizar. Ela tem um período gratuito, é uma ferramenta feita por uma empresa de informática ali em Portugal. Ela é paga, tá? Ela não é gratuita para sempre, mas é o suficiente para você testar, ver se gosta, se quer utilizar verdadeiramente o IARS. Meu objetivo aqui não é que você vá lá comprar o IARS imediatamente, que estou tentando lhe vender esse sistema. O meu objetivo é que você se torne sensibilizado à necessidade de fazer esse planejamento tal como o IARS preconiza. Claro, se você escolher utilizar o IARS, melhor ainda, tá? É muito importante que isso fique bem claro, tá? Repito, existe uma parte acadêmica, existe uma parte comercial no uso do IARS, tá? Inclusive, nós estamos em negociação para ver se o sistema é disponibilizado gratuitamente, de forma permanente. Existe um período de experimentação e depois você vai ter que comprar uma licença do IARS. Não importa isso, mesmo que você não vá comprar no final, é importante que você veja os princípios norteadores do IARS para isso servir para o seu processo de gestão da pesquisa, tá? Ok, vamos falar do IARS propriamente. Então, como eu já disse, www.ia-rs.com
Se é a primeira vez que você entra no IARS, você precisa então fazer um registro, tá? Esse registro aqui você deve fazer nesse canto superior direito, lembrando que está em português de Portugal, tá? Mas compreende-se muito bem, né? Aqui em cima nós temos publicações, contatos, valores de licença, depois vocês podem aceder a essas informações aqui tranquilamente, tá bem? E nas publicações tem vários artigos que vocês podem consultar. Bem, quando vocês abrem então o IARS, vai ter uma lista dos seus projetos que você criou e uma lista de projetos em que você foi convidado. Ou seja, o orientando pode abrir um projeto e convidar o orientador, também pode ser o inverso, o orientador pode abrir um projeto e convidar o orientando. Se foi você que abriu o projeto, vai aparecer então o projeto aqui nesta lista, tá? Aparece seu nome, as suas informações, meus projetos, e que você, clicando ali em meus projetos, né? Os projetos que você criou e os projetos que você foi convidado. Nesse caso, eu fui convidado para muitos projetos, naturalmente, ao longo desses anos, tá? Isso tudo que eu estou falando, além de estar gravado aqui em vídeo, eu também vou disponibilizar para vocês um PowerPointzinho, tá? Esse PowerPoint aqui tem, então, todas as etapas com esses balãozinhos do lado. Aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, aqui você faz aquilo outro, como abrir o projeto, tá? A visão geral do projeto, cada etapa, tudo que eu vou falar aqui de forma resumida, vocês vão encontrar então neste PowerPoint aqui, passo a passo. Quem gosta de seguir instruções assim, com balãozinhos e tal, vai poder então explorar cada parte dessa. Hoje eu só vou dar uma visão geral, quem sabe outro vídeo eu venho aqui balãozinho por balãozinho explicando e comentando e alertando sobre cada uma das etapas do IARS. Mas hoje nós vamos nos concentrar basicamente aqui numa visão geral sobre o projeto IARS, tá? No sentido de você ter uma visão mais geral. Então, vai aparecer a lista dos seus projetos, você clica em cima do nome da lista, tá? Este nome da lista vai aparecer, então, o título do seu projeto. Para criar um novo projeto, você clica ali em novo projeto, preenche o título do projeto, as palavras-chave, o resumo, que é editável, você pode voltar e editar, né? Eu não mostrei como é que se edita, mas se você clicar aqui nos meus projetos novamente e clicar aqui em editar, tá? Tem a lista de projetos, que você pode dar segmento se você tem uma lista tão comprida quanto a minha. Clicar aqui em editar, você vai ver todos os campos que você precisa preencher inicialmente. Se é um projeto de mestrado, de doutorado, quando é que inicia, quando é que termina, e aí você coloca para cada caixa dessa o nome de um colaborador, de um gestor, se é leitura e escrita, só leitura, porque o orientador pode ser, esse utilizador aqui pode ser orientador, co-orientador, estudante, um membro de um grupo de pesquisa, etc. Tá? E, claro, você preenche e é editável sempre que você quiser entrar nesse projeto novamente. Vou abrir aqui um projeto qualquer, desses aqui, eu uso alguns projetos para demonstração, vai aparecer o título do teu projeto lá em cima, nesse caso é um tema que eu costumo pesquisar, pensamento crítico dos alunos no contexto da integração das tecnologias, esse é um tema geral, né, que eu trabalho, isso não é propriamente um título de um projeto, é apenas um exemplo aqui, tá? E você vai ver, então, aquelas etapas, tá? Aqui não tem só 7 etapas, né? Porque eu tenho aqui o calendário, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o calendário. Então, um conjunto de ferramentas, e cada uma dessas com estruturas, mas vocês vão compreender rapidamente. Existe uma questão orientadora. Por exemplo, eu estou aqui na área de problemas.
Vou definir o problema da minha pesquisa. Que questões procuro resposta? São as questões de investigação. Objetivos. Né? Quais os objetivos da minha pesquisa? Aqui vai estar vazio. Aqui eu tenho aqui alguns objetivos que eu escrevi, não é? Se você clicar aqui em editar, tanto neste atalho aqui embaixo, quanto neste aqui em cima, você vai vir para uma área de edição dos seus objetivos de pesquisa, das suas questões de investigação, das suas hipóteses, caso você tenha hipótese, como definição da sua problemática. Tá? Então, aqui você edita o texto, escreve o texto, pode copiar do Word, escrevi no Word, copiar e colocar aqui para poder partilhar com o seu orientador e pode adicionar quantas questões de pesquisa, objetivos de pesquisa você quiser. Como eu disse, o IRS ele é uma matriz aberta, tá? Eu tenho aqui um problema, eu tenho aqui questões, objetivo e hipótese. Mas eu quero definir na problemática a justificativa, a finalidade, porque a minha pós-graduação, o meu mestrado, meu doutorado define na problemática tal coisa. Não tem problema, você pode clicar aqui adicionar campo, tá? E nesse adicionar campo você pode colocar assim, justificativa, né? No Brasil usamos muito justificativa. Quais as justificativas para seu projeto de pesquisa, ok? Eu associo uma pergunta, clico guardar e esta matriz que antes só tinha questões, objetivo e hipótese, agora tem um campo justificativa. Qual é a pergunta orientadora? Quais as justificativas? E eu vou escrever aqui no editar, escrevendo essa justificativa e partilhando com o meu orientador. Tá? Essa dinâmica de matriz aberta, ela vai acompanhar todas as etapas de um projeto de pesquisa aqui no IRS. Depois, fundamentação teórica, muito interessante. Tá? Quais as teorias, modelos, autores vão servir de enquadramento teórico no estudo. Quais são os 3 autores mais importantes da sua área de pesquisa? Então, se você não sabe responder essa pergunta, é bom que saiba, é bom que escreva aqui quem são esses autores, os artigos deles e tal. Revisão da literatura. Eu gosto muito dessa área aqui, ó, leituras. Eu posso adicionar campos, já viram, né? Quais são os construtos teóricos e tal? Vamos supor uma área que tem termos mais específicos ou tem umas definições sobre a revisão da literatura mais específicas, né? Então, você pode adicionar campos. Essa área de leituras aqui é uma das áreas que eu mais gosto no IRS. Como orientador e como orientando também, você deveria gostar, tá? Que é assim, qual é a bibliografia de suporte à minha investigação? Você pode importar do Mendeley, do EndNote, pode importar também da Cielo, as referências bibliográficas. E para que serve? Aqui não é para substituir o Mendeley nem o EndNote, que são softwares de bibliotecas de artigos, né, para você citar no Word e tal. Existem muitos, eu recomendo, tá? Nesse canal talvez não vamos falar sobre isso, é uma questão bem técnica, estamos preocupados mais com os processos de investigação, mais em termos de metodologia, de técnicas de análise, mais aprofundados nessa parte. O uso do Mendeley, por exemplo, você vai encontrar muitos tutoriais já no YouTube, tá? O uso do EndNote, o uso do Zotero, existem outras plataformas gratuitas para você fazer a captação de referências e a citação na formatação que você necessitar. ABNT, APA, Harvard, Vancouver e qualquer outro modelo, estilo, né, de formatação. Então, aqui é para calendarizar a leitura. Eu costumo dizer, tá? E aqui eu vou até mudar de tela para dar um recado muito importante. Hoje em dia, nós sofremos de um outro problema que algumas décadas atrás era um problema que hoje já não é, mas que a solução se tornou outro problema, que antigamente nós tínhamos muita dificuldade de aceder, de ter acesso às referências, né? Era um problema. Muitas vezes a gente esperava semana, o artigo vinha pelo correio fotocopiado. Hoje não, hoje nós temos
um outro problema. Nós temos excesso de informação. É muito fácil qualquer estudante, muitas vezes iniciante, sentar numa manhã e ter 30 artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorados em português, em espanhol, em inglês, disponível para leitura, dependendo do tema, de forma muito rápida ou de forma mais lenta, mas ter 20 e 30. O problema hoje não é ter estas informações, o problema hoje é lê-las. Quando vão lê-las? Aí ele coloca assim na calendarização, uma barra bem comprida, dizendo revisão bibliográfica, até o final vou estar lendo. É verdade, até o final você deve continuar lendo, tá? Mas é uma mentira, porque na verdade isso não acontece. Existem picos de leituras, tá? E nesta calendarização eu peço para os meus orientandos que coloquem os picos de leitura. Você deve continuar lendo, aí eu consigo ler um artigo por semana, ok? Você vai importar para o IARS a lista das 20 referências e você vai programar aqui dentro do IARS, tá? Vou mudar aqui a tela para vocês verem melhor. Vocês vão programar aqui dentro uma lista de referência e eu vou clicar aqui em, por exemplo, adicionar manualmente ou importada do Mendeley, tá? Depois eu posso explicar como é que importa esse formato BibText. Vai lá no Mendeley, exporta em formato BibText, que é o formato da biblioteconomia, né? Universal, tem no EndNote, tem no Cielo, nas grandes plataformas de base de dados, você exporta as referências, não o artigo completo, as referências no formato que você quiser, e extensão .bib, o famoso BibText. E você pode importar para dentro do IARS ou entrar manualmente. Você clica ali, adicionar leitura, aí você vai colocar aqui a referência, tá? E aqui o fichamento de leitura, não li ainda, então você coloca não lido, e você vai colocar a data que você pretende ler. Até o dia 31 de janeiro, eu vou colocar aqui só uma referência 1, tá? Devidamente formatada, bonitinha, formato que eu quiser, tá? ABNT ou APA, tá? Depois eu posso fazer um vídeo tutorial disso, mais detalhado. Aqui é só para vocês terem uma noção. Você clica em guardar e você, então, tem aqui que esta referência 1, no formato ABNT ou APA ou qualquer outro formato, não foi lido ainda, será lido dia 31, você pode editar, apagar, acrescentar e etc. Ou pode importar uma lista inteira do Mendeley ou do EndNote, né? Eu posso fazer isso aqui rapidamente para vocês. Então, abrindo aqui o meu Mendeley, vai demorar um pouquinho para abrir, mas vocês têm paciência. Eu tenho aqui uma lista de referências, vou pegar alguma coisa aqui bem aleatória, só essas 4 referências, 5, clico com o botão direito e depois vou em exportar, clico aqui em exportar, já estou quase fazendo o tutorial, né? Eu prometi que neste vídeo, e coloco meu nome, por exemplo, coloco aqui num ambiente de trabalho ou em qualquer outro canto, vou colocar aqui no ambiente de trabalho, minha coleção, ou vou colocar meu nome nesta coleção, francisle.bib, salvar. Aí eu vou aqui no Mendeley, tá? Desculpa, vou mudar aqui de tela, vou aqui no IARS, clico no símbolozinho do Mendeley, que é apenas ilustrativo, tá? Ou importar BibText, que tanto faz. Aquilo eu salvei no ambiente de trabalho, escolher ficheiro, português de Portugal, clica aqui em desktop, né? Onde é que está o trabalho, aqui, .bib, francisle, importar, e ele vai importar devidamente formatado as minhas referências. Claro, eu vou aparece esse símbolozinho, né, das referências, eu vou apagar essa linha em branco aqui, eliminar,
para ficar bonito, tá? Aqui a nossa lista de referências, né? Então ficou assim. Vamos colocar então para vocês verem aqui. Então, não lido, vai ser lido no dia tal e aqui vai aparecer a lista devidamente formatada de referência e você deve entrar uma por uma, dizer, eu vou ler um artigo por semana, eu vou ler 2 artigos por semana, eu vou ler tal. Quando você lê 5 artigos, aí você vai colocar no seu calendário, isso é importante, mais importante do que essa parte técnica aqui, né? Essa parte técnica você consegue aprender em outro momento. Então, esse é o meu conselho em termos de... Porque é uma tarefa constante. Seja você orientador, orientando, esteja fazendo mestrado, doutorado, você tem que ler, tá? Tem que ler. Então, é melhor se programar para isso. Não coloca aquela barra de revisão bibliográfica no cronograma, né, do projeto. Uma barra imensa. Não funciona. Coloca picos, entende? Eu vou ler 5 artigos e neste final, cada leitura tem que ter uma ficha de leitura. O que é uma ficha de leitura? Um resumo, tá? E aí eu vou aqui no IARS e eu vou programar as minhas leituras. No final desse processo, eu vou ter 5 fichas, 7 fichas, 10 fichas de leituras, que são resumos comentados, com citações entre aspas, com o número da página direitinho. Você vai tentar integrar aqueles textos todos. Claro, convém que esse pacote de leitura seja sobre um determinado assunto. E você vai tentar escrever um texto, tá? Um texto crítico sobre aquelas 5 leituras. 5 é o mínimo que eu recomendo, tá? Para esses picos de leituras. Então, quantos picos de leituras você vai ter, tá? Durante todo o seu processo de pesquisa? É isso que é mais importante do que ficar uma barrinha lendo, né? Pode ser que numa época você esteja lendo muito, noutra época você não esteja lendo nada, ou pode acontecer o que acontece normalmente. Deixa tudo para o final e é uma loucura total e atropela-se, e isso é muito ruim. É uma experiência amarga, porque é uma experiência de fazer as coisas a correr, de madrugadas e leituras reflexivas. Algumas áreas precisam de tempo para sentar as ideias, para amadurecer todas essas ideias. Bem, o IARS foi feito para provocar esta organização em você, tá? Então, essas datas aqui, que vai aparecer aqui, ó, e, claro, depois que você lê, você vai ter o gosto, né, de chegar lá e dizer lido. Pega a ficha de leitura que você fez no Mendeley, por exemplo. Eu gosto de fazer fichas de leitura no Mendeley. Pego, copio de lá e coloco aqui dentro do IARS, coloco lido. Quem é que vai ver isso? Quem? O seu orientador. Tcharam! O orientador vai saber das 20 artigos de leitura, você entra aqui e você vai dizer, olha, está tudo não lido ainda, né? Ah, se você já está lido, abriu aqui no editar, dizendo que estava lido, e não tem a ficha de leitura, então não leu, né? Então não leu, a tarefa não foi cumprida realmente. Tem aqui a referência, né, bibliográfica, aqui vai ter que ter uma ficha de leitura, um resumo disso aqui, né? Nem que seja um link, aqui também dá para fazer um link para o Dropbox ou para o Google Drive, tá? De um documento que você está escrevendo lá no Google Drive, aqui, você coloca a ficha de leitura aqui de forma direta ou um link para... Ah, foi lido quando? Se tem lido, então tem ficha de leitura. Ou não foi lida ainda, ok? Vai ser lida até o dia 31 de fevereiro. Vamos colocar aqui 31 de fevereiro. Janeiro, fevereiro, 28 de fevereiro, porque em fevereiro não tem 31. Então, você clica guardar e o IARS se encarrega automaticamente de te avisar um dia antes, um mês antes, uma semana antes, um mês antes. Então, vai se receber um e-mail. Claro, você pode ir nas configurações aqui e dizer, não quero receber e-mail nenhum. Mas lá ele vai te alertar, olha, falta uma semana para você terminar a tarefa tal. Não só essas tarefas aqui, que são tarefas que nós estamos sugerindo nessa a fase de revisão bibliográfica, fundamentação teórica. Mas aqui no calendário, eu posso colocar muitas outras tarefas dentro do IARS, tá? Eu gosto muito dessa função aqui. O objetivo desse vídeo não é fazer um tutorial,
mas eu gostaria que vocês mergulhassem aqui, colocassem aí nos comentários o que é que você está achando disso, dessa ferramenta que pode lhe ajudar a organizar o projeto e o processo de investigação. Tem mais surpresas, mas eu vou deixar para falar do IARS mais e melhor num próximo vídeo. Obrigado. Não se esqueça de assinar o canal, né? De se inscrever no canal, de clicar naquele sininho que vai lhe avisar toda vez que nós tivermos vídeos novos. Nós vamos ter constantemente vídeos novos. E eu espero que este ano seja um ano de sucesso para a sua pesquisa, seja o início, seja o meio, seja o final desse processo, mas que este canal possa fazer parte da sua vida, contribuindo, então, para o seu sucesso total. Muito obrigado e até mais.